Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, hoje é dia 16 de novembro de 2024. Hoje é sábado e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Estamos hoje na lição de número 320, é a última lição do grupo de lições do texto que é o julgamento final. Amanhã nós damos início às 10 lições do texto de número 11, o que é a criação. E a lição de hoje, lição 320, nos diz: Meu Pai dá todo o poder a mim. Meu Pai dá todo o poder a mim, né? Começamos com a leitura desse maravilhoso texto que nós só vamos ter oportunidade de lê-lo daqui a um ano, né? Então é a última leitura de 2024. O que é o julgamento final? O que é o julgamento final? A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Sem causa e agora sem função, na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que Ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe deis as boas-vindas, e o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Muito bem. Então, nos despedindo agora desse texto maravilhoso, né, o que é o julgamento final, que é um texto tão apropriado, né, para esse momento planetário que nós estamos atravessando, né? Segundo dizem aí os grandes sábios, nós estamos em pleno processo ascensional. Nós estamos perto desse momento do julgamento final, né? Que vai ser justamente o deixar ir do sistema de pensamento
do ego, ok? Muito bem. Então vamos lá. Lição de número 320, a última lição desse grupo. Meu Pai dá todo o poder a mim. Meu Pai dá todo o poder a mim. Que coisa, essa lição realmente é muito perturbadora, né? O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. O que é a sua vontade junto com o seu Criador e Redentor não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina a sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. Sou aquele a quem tudo isso é dado. Sou aquele a quem habita o poder da vontade de meu Pai. A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Então, preste atenção nessa frase. Estender-se ao mundo inteiro através de mim. A vontade de Deus pode estender-se para o mundo inteiro, não é isso? Ao mundo inteiro através de mim. Então, o amor de Deus pode ser estendido ao mundo inteiro através de você. O perdão de Deus pode ser estendido ao mundo inteiro através de você. Todas as virtudes de Deus, todas as dádivas de Deus podem ser estendidas ao mundo inteiro através de você. E como nós vimos ontem, é assim que nós colaboramos, né, para a salvação do mundo. É dessa forma que nós colaboramos, né? Não é absolutamente tentando salvar o outro, modificar o outro, ajudar o outro, controlar o outro, transformar o outro, não. É simplesmente através da extensão. Através de nós, essas vibrações, essas frequências divinas, elas podem alcançar o mundo inteiro. E é só isso que você tem que fazer. Aprender a cada dia mais, com mais propriedade, se sintonizar, né? Sintonizar-se com as vibrações divinas, né? Para ser um canal para todas essas coisas boas. Nada limita a tua vontade e assim todo o poder foi dado ao teu filho, né? O nosso grande poder aqui nessa Matrix, aqui nesse metaverso, nada mais é do que o nosso poder de escolha. É o nosso poder de escolher como nós vamos viver a nossa vida a partir da escolha, da decisão de a qual professor nós vamos dar ouvidos. Então, qual é o objetivo dessa lição? Essa lição, ela nos traz aquela consciência, né? Vocês veem que repetidamente, né? Por isso que o Dr. Kenneth Wapnick, ele chama um curso em milagres de sinfonia, ele compara um curso em milagres a uma sinfonia, porque os movimentos, eles vão se repetindo, né? Eles vão sendo repetidos, né? Eles vão e eles voltam. É nos lembrar, a consciência que Jesus está nos trazendo hoje, é a consciência de que nós estamos criando o nosso próprio mundo, né? Então nós criamos as nossas próprias dificuldades. Como? Por causa da nossa crença no pecado. Nós criamos os empecilhos que acontecem nas nossas vidas, né? Basicamente como uma forma de punição, como formas de punição pela culpa inconsciente que nós sentimos. Às vezes essa culpa ela tá consciente, um pouquinho dela, só um pouquinho. Às vezes nós temos consciência do quão culpados nós nos sentimos, né? Você que já está aqui na lição 320, faltando aí literalmente 45 dias para nós terminarmos o ano, você já sabe disso? Você já entrou em contato com a sua culpa? Você já está se olhando com muito mais, como é que eu vou dizer para vocês? Nós começamos a nos olhar com muito mais honestidade, nós começamos a ver de que forma nós estamos contribuindo
para os eventos desagradáveis que acontecem nas nossas vidas, mas eu posso garantir para você, para vocês todos, que a maior parte da nossa culpa mesmo, ela tá inconsciente, né? E ela vem não apenas dos nossos atos nessa vida, mas ela vem também dos nossos karmas de vidas passadas, daqueles momentos que em vidas pregressas nós não pudemos agir obedecendo a lei de ouro, né? Tratar os outros como eu gostaria que me tratassem. E a culpa genética, do nível genético dos nossos ancestrais, né? Nós temos trabalhado isso muito nas lives de cura entre gerações, né? Temos trabalhado muito, né? Tenho tido aqui relatos fantásticos. Se você tiver um relato para me contar, por favor, faça um comentário aqui no canal ou lá no Instagram, onde você preferir. Mas tem algo que vem, que seria o que a Vianna Stable do Theta Healing ela chama de nível da alma. E no nível da alma, né, a gente falou do nosso nível histórico, do nosso nível primário, do nosso nível genético, agora vamos falar do nível da alma. No nível da alma, a nossa grande culpa vem lá do momento inicial, no qual nós acreditamos que estávamos separados de nosso Criador, né? Afinal de contas, foi uma decisão, foi uma escolha que nós fizemos. E essa escolha implicou numa culpa abissal, que precisou ser escondida. Ela precisou ficar fora da nossa consciência. E nós precisamos nos esconder no mundo que fizemos, né? E isso é alegoricamente mencionado no momento em que Adão e Eva começam, Deus chama eles, né? Fala, Adão, Eva, cadê vocês? E eles começam a se esconder, né? E junto lá, coladinha com a culpa, está o sentimento de vergonha, que é o primeiro sentimento decorrente da crença no pecado. É a vergonha, né? E aí lá eles veem que estavam, pela primeira vez eles tomam consciência de que estão nus, né? E de que naquele novo mundo precisavam de roupas. E então começam a buscar folhas para poder se cobrir e começam a se esconder de Deus, né? É uma metáfora, o Gênesis, o livro do Gênesis é uma metáfora para a queda do homem, né? Para esse adormecimento do qual se diz que o homem ainda não acordou, né? E nós estamos buscando efetivamente a possibilidade de acordar. Concordam comigo? Nós estamos tentando acordar, né? Nós estamos tentando acordar. Ok? Basicamente é isso. Então agora nós podemos passar para o comentário do livro, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres, de Alan Watson, de Robert Perry, lição 320, para ser praticada, lida no dia 16 de novembro. Meu Pai dá todo o poder a mim, meu Pai dá todo o poder a mim. É uma lição bem forte, né? Comentário. Todos aqueles de nós que não tiverem estudado a Bíblia ou os evangelhos em particular, podem não reconhecer essas palavras como uma paráfrase das palavras que Jesus falou logo após a ressurreição. Todo o poder me é dado, né? E aí ele cita o evangelho de Mateus aqui, eu vou ler bonitinho em português. Mateus 28, 18, né? Gente, abri na página, juro. Gente, que isso, né? Eu abrindo aqui na página que eu tô buscando. Abri na página.
Não, abri no capítulo, peraí, deixa eu ver, 28, Mateus 28, 18. E aproximando-se, Jesus falou-lhes assim: todo o poder foi-me dado no céu e da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto eu vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. O que é a consumação do mundo? Essa eu não vou responder. Essa eu vou deixar para vocês me responderem nos comentários. O que é a consumação do mundo em um curso em milagres, né? E olha que lindo, todo o poder me é dado, né? Jesus fala isso e Jesus nos traz essa lição maravilhosa, lição 320. Eu acho significativo que um curso em milagres coloque essas palavras nas nossas bocas. Essa é uma indicação, é igualmente uma indicação do plano que um curso em milagres nos dá, né? Nos atribui com Jesus, né? Não. Essa eu traduzi errado. Essa é uma indicação da equanimidade, que ele nos coloca no plano igual, que um curso em milagres nos coloca no mesmo plano no qual está Jesus, tá? Agora eu traduzi certo. Isto é, Jesus é o nosso irmão mais velho, ok? Jesus não era nada que nós não sejamos, todos nós, juntamente com ele, somos igualmente os filhos de Deus. Ele está apenas um pouco adiantado no tempo, ou talvez já fora do tempo, mas ele é feito da mesma matéria-prima. Todos nós somos o Filho de Deus, unidos, assim como Deus nos criou. Essa lição expande a ideia da infinitude do Filho de Deus, como já foi mencionado no texto que é o julgamento final. Nesse texto, Deus diz: você ainda é o meu Filho Santo, tão ilimitado quanto o seu Criador. E aqui nos é dito que nós, como os filhos de Deus, somos ilimitados, sem limites, em qualquer um dos nossos atributos, sejam eles a força, a paz, a alegria, ou o que quer que seja. Então, força ilimitada, paz ilimitada, alegria, ou o que quer que seja, força ilimitada, paz ilimitada, alegria ilimitada. Para ser honesto, eu não posso nem mesmo conceber o que seja a alegria sem limites. Como seja a alegria sem limites. Mas essa lição diz que essa alegria é minha. Eu conheço a alegria. Eu conheço uma grande alegria. Algumas vezes eu estou tão alegre que eu pouco posso conter essa alegria. Mas alegria sem limites, sem nenhum tipo de limites, como seria isso? Eu penso que todos nós colocamos limites mentais na nossa força, na nossa paz e na nossa alegria. E na nossa felicidade da mesma forma. Você já não teve o sentimento de que, de alguma forma, seria perigoso ficar muito feliz, muito alegre? Essa é boa, né? A gente tem até os ditados, né? A minha professora de Fogo Sagrado, a Mônica Oliveira, ela falava um ditado que ela ouvia quando era pequena. Eu não vou me lembrar bem porque esse ditado ele não faz parte da minha vida, mas era alguma coisa do tipo:
Depois da alegria vem as lágrimas, né? Tipo assim, olha, você não fique aí muito feliz não, porque o sofrimento se seguirá à alegria, algo assim, né? Que estranha justaposição de palavras nessa frase. Muito alegre. Observe isso. Nós pensamos. Observe isso não, perdão. Tome cuidado, nós pensamos. Nós não queremos nos tornar, aí aqui os tolos, né, das bênçãos, mas as características do Filho de Deus, mas a característica do Filho de Deus é a alegria ilimitada. Como conseguiremos conhecer, saber que essa alegria é realmente nossa enquanto colocarmos limites na nossa própria alegria? Os nossos egos agem como governantes do motor interno da felicidade e da alegria. Nós podemos ficar muito alegres e então a energia parece ser cortada. Nós precisamos cortar esse governante, né? Esse ego que nos governa, né? Eu realmente acredito que aí ele chama a lição. Peraí que eu vou ler em português. Só um minuto. Eu realmente acredito que o que é a sua vontade, junto com o seu Criador e Redentor, não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. E aí, nós realmente acreditamos nisso? Há aqueles que têm um vislumbre disso. E eles são aqueles que escolhem aqueles que aparentemente alcançam muito em suas vidas, se recusando a acreditar que aquilo que visualizam não pode acontecer, né? Em vez disso, eles tomam consciência de que isso pode acontecer, de que isso deve acontecer, perdão. É claro, nós não estamos falando aqui sobre sobre termos terrenos apenas. Essa é uma mensagem, essa não é uma mensagem sobre a maestria da vontade ou do domínio dos nossos ambientes apenas pela pura, até por meio, né, através da pura força de vontade. Essa lição nos fala sobre a nossa vontade sagrada, unida com a vontade de Deus, que é expressa na extensão do seu ser. Aqui nós temos poder ilimitado. A sua vontade fará todas as coisas em mim. E então estenderá a todos... peraí, deixa eu ler aqui em português, é melhor. A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Justamente aquela frase que nós comentamos no início, né, da leitura. Cada um de nós pode ser uma força ilimitada pelo bem e por Deus neste mundo, se nós transcendermos nossas crenças nas limitações. O poder do amor, por exemplo, é sem limites, porque não há nada real que se oponha a ele. Que hoje possamos examinar os nossos pensamentos, meu Pai, porque as crenças nos limites
que impedem que o seu poder trabalhe em nós, pois são as crenças nos limites que impedem que o seu poder trabalhe em nós e através de nós. Que eu as reconheça como falsas, que eu me abra a mim mesmo, ao teu grande, que eu abra a mim mesmo, perdão, ao meu grande poder. Permita que ele trabalhe através de mim e que se estenda ao mundo, né? Se a gente pensar, né, no que são as pessoas realmente maravilhosas, aquelas pessoas as quais nós mais admiramos, né? Vocês hão de convir que essas pessoas são sempre aquelas pessoas que permitiram que esse poder divino se expressasse no mundo através delas. Pensa numa pessoa que tenha tido grandes feitos, né? Grandes feitos aí no mundo. Essas pessoas seguramente estavam sendo canais para essa força divina, né? E aí nós podemos pegar essas pessoas em todos os âmbitos do conhecimento humano, né? Nós temos grandes cientistas que trouxeram grandes coisas para a humanidade, né? Por exemplo, o Tesla, né? Cujas invenções permitiu que hoje nós tivéssemos uma tomada com eletricidade nas nossas casas, né? Nós temos grandes cientistas na área da medicina e da biologia, né? Por exemplo, aquele que descobriu a penicilina, eu não me lembro se foi o Pasteur, se foi Louis Pasteur, né? O médico francês, não me lembro, mas enfim, o que... Não, foi o Fleming, né? O que trouxe a penicilina foi o Fleming, eu acho. Muito bem. Não vou me lembrar agora. Mas enfim, nós podemos pensar num grande político, como um que eu gosto muito, o qual eu admiro muito, é o Winston Churchill, né? Que conduziu os ingleses ao longo da Segunda Guerra Mundial, cuja liderança foi fundamental para a derrocada do nazismo, né? Nós podemos pensar em artistas, podemos pensar em homens como Leonardo da Vinci, né? Que trouxe várias obras de arte, inclusive projetos absolutamente à frente do seu tempo, quando viveu na Itália, né? E curiosamente, tanto o Da Vinci quanto o Tesla, é dito que eles tiveram influências de seres de dimensões mais elevadas, né? O próprio Albert Einstein passava grande parte do seu dia em profunda meditação, né? Segundo dizem, né? Então estavam realmente canalizando esse poder. A gente pode pensar num outro que eu gosto muito, mas vou repetir um italiano aqui. O Botticelli, grande pintor da Renascença, né? Nós podemos pensar em Mozart e Beethoven, e a música de Mozart e Beethoven recebeu comparações por parte do Dr. Kenneth Wapnick, quando estava comentando um curso em milagres, e nós falamos disso na live de domingo. Se você ainda não tiver assistido a live de domingo, por favor, assista. Se ainda não tiver feito o Pix para mim no valor de R$11, eu peço a você que o faça, por favor. Né? Então, qual é a diferença desses homens? Qual foi a diferença desses homens para os homens comuns? Né? Nós podemos pegar também líderes religiosos, né? Não vou falar aqui dos mestres ascensionados, como Buda e Jesus Cristo, mas podemos falar, por exemplo, de um grande líder com uma base espiritual que era Gandhi, que foi Gandhi, né? Mahatma Gandhi, né? E tantos outros, né? Citei aqui a política, a ciência, a religião, a arte, né? E essas pessoas aí canalizando, trazendo essa energia que é divina, né? Porque quando você vê um quadro de Botticelli, você pensa, nossa, isso é divino, isso é de outro mundo, né? Nós temos arquitetos também, né? Nós temos grandes arquitetos, nós temos os músicos, como eu falei, quando você pega as obras desses grandes músicos, você fala, meu Deus, como esse homem conseguiu?
Como foi possível, né? Como esse homem da ciência conseguiu enxergar tudo que enxergou, né? E aí, ó, lembrando, olha o verbo que eu estou usando, a visão. A visão era muito além, não era uma visão de terceira dimensão. Vocês imaginem um homem que é o responsável pela possibilidade de eletrificação do planeta Terra, né? Quando lá em 1900 as pessoas andavam a cavalo, né? Quando a forma de você consumir energia era basicamente através da lenha e dos óleos para você trazer iluminação para os lugares, né? A lamparina de azeite, por exemplo, né? Então, gente, é muito disruptivo, né? É muito disruptivo. É uma força que vem, sei lá de onde, é uma força que traz uma visão que vem, sei lá de onde, não sabemos. Não sabemos de onde vem essa força. Concordam comigo? Muito bem. Então, agora a gente passa... Nossa, é muito forte, né? É muito forte. É muito forte. Eu vou ler novamente a lição antes de passar para o que é o julgamento. Meu Pai dá todo o poder a mim. O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. O que é a sua vontade junto com o seu Criador e Redentor não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina a sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. Sou aquele a quem tudo isso é dado. Sou aquele em quem habita o poder da vontade de meu Pai. A tua vontade pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Nada limita a tua vontade e assim todo o poder foi dado ao teu filho, né? E aí ele vai comentar finalmente o texto, o que é o julgamento final, né? E nesse texto ele comenta os últimos 2 versículos do último parágrafo. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho, né? Então eu volto para vocês a dizer a vocês que para mim a parábola do filho pródigo, ela sintetiza todo o ensinamento de Um Curso em Milagres, né? É quando você se lembra que você é o filho desse homem riquíssimo, né? E misericordioso e compassivo, e que te ama incondicionalmente. Você é o filho do cara, né? Como eu costumo dizer, se você não é o dono do mundo, você é o filho do dono, né? E aí ele vai comentar. O julgamento final de Deus termina com isso, completando a declaração que cobrimos no dia de ontem. Todas as coisas que Deus é citado aqui nesse parágrafo como dizendo sobre nós, são coisas nas quais nós temos grande dificuldade de aceitar a respeito de nós mesmos. Verdade. Nós precisamos despertar do sonho no qual o oposto parece ser verdadeiro e voltarmos ao nosso Pai, que nunca cessou de nos amar com um amor eterno. Você é o meu filho. É isso que todos nós ansiamos por ouvir e todos nós, como o filho pródigo na Bíblia, temem que tenhamos perdido o direito de escutá-las. O filho pródigo, olha gente, hoje eu estou lendo esse texto junto com vocês, porque não deu tempo de eu ler antes, tá? Então, olha como eu estou conectada com o livro, né? Na maioria dos dias, eu leio antes para ver se eu vou ter alguma dificuldade com alguma palavra em inglês ou com algum sentido que eu não esteja compreendendo. Então, vocês veem que nos dias que eu não leio antes, a minha tradução fica um pouco mais lenta, né? E olha só, ele está falando do filho pródigo. Olha só, gente, olhem a conexão, né? Vocês acreditam em mim, né? Vocês já estão aqui comigo há muito tempo. Então, olha só, o filho pródigo, eu vou marcar isso aqui porque isso aqui é maravilhoso.
Isso aqui é absolutamente estupendo. Isso aqui é ouro puro. Estamos ganhando um medalhão de ouro de presente no dia de hoje com esse texto. O filho pródigo estava tão cheio de culpa que ele voltou para a casa de seu pai, esperando que, na melhor das hipóteses, fosse aceito e tratado como um funcionário, né? Em vez disso, o pai lhe deu as boas-vindas com um banquete. E o pai o encontrou na estrada. Nós tememos nos aproximarmos de Deus? Nós hesitamos em nos voltar para Ele? Ai, gente, eu vou chorar aqui, porque nossa, isso me emociona muito. A parábola do filho pródigo, a gente tem que fazer uma live só sobre a parábola do filho pródigo, na visão de um curso em milagres, hein? A gente tem que fazer essa live. Nossa, é muito bonito. Nós tememos nos aproximar de Deus, nós hesitamos em nos voltarmos para Ele, nós nos sentimos envergonhados sobre como vivemos nossas vidas. E o que nós o que nós fizemos com as dádivas que ele nos deu, né? As dádivas aqui são metaforicamente o dinheiro que nós herdamos, tá? O dinheiro que o filho pródigo herdou e dilapidou, né? Deus não está zangado, Deus não está envergonhado de nós, com vergonha de nós. Deus sabe apenas que nós somos as suas crianças amadas. E Ele está para sempre nos chamando para voltarmos para Ele, para sairmos do pesadelo no qual nós nos perdemos. Ele está esperando para nos dar as boas-vindas uma vez mais, em seus braços amorosos. Uau! Uau, que bonito, né? Muito bonito. Então, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu selecionei aqui uma oração do livro A Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, volume 2, do mestre Masaharu Taniguchi. Oração para o renascimento, né? Para que você hoje possa renascer se lembrando da sua natureza divina e lembrando que todo o poder te é dado, tá? Neste dia, neste momento, conscientizei-me a respeito do renascimento. Jesus afirmou: em verdade vos digo que não podeis ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Nascer de novo significa que primeiramente é preciso crucificar, entre aspas, né, o corpo carnal. Cristo deixou-se crucificar e ressuscitou 3 dias depois. Crucificar o corpo não significa necessariamente pregá-lo na cruz. Tanto o mundo fenomênico quanto o corpo carnal são, na verdade, manifestações da consciência, da mente. Portanto, conscientizar-se realmente de que o corpo carnal não existe e bani-lo do mundo mental, bani-lo entre aspas, equivale a crucificá-lo. No budismo, ensinam que Kanzeon Bosatsu, tendo praticado o ascetismo para alcançar a sabedoria suprema, despertou para a verdade de que tanto o corpo carnal quanto a mente fenomênica não têm existência real, o que equivale a pregar na cruz a matéria, o corpo carnal e a consciência ligada a ele, e por meio do despertar espiritual, revertê-los à sua inexistência original. Tanto o cristianismo quanto o budismo pregam a mesma verdade, apenas a expressam de maneira diferente. Jesus Cristo foi crucificado e depois ressuscitou. Os cristãos seguem-lhe o exemplo de maneira simbólica. Para renascer, recebem o sacramento do batismo. Por meio do batismo, aniquilam o corpo e renascem, o corpo carnal, e renascem, conscientizando-se de que já não são meros corpos carnais, mas sim filhos de Deus,
seres reais e espirituais. Também no budismo pratica-se um ritual semelhante ao batismo cristão, que é denominado Kanjō. A pessoa recebe água sobre a sua cabeça para se libertar do pensamento ilusório de que a matéria existe e eu sou um corpo carnal, e contemplar a si própria como existência real e espiritual. Ritual semelhante a esse existe também no shintoísmo e é chamado misogi. Misogi. Ele está dando a pronúncia aqui. Misogi. Despejando água sobre si, a pessoa desfaz a ilusão de que o corpo carnal existe. Por meio desse ritual, a pessoa rasga simbolicamente o invólucro da existência provisória, chamada corpo carnal, e descobre o Filho de Deus, o ser sumamente perfeito que existe em seu âmago. Em outras palavras, desperta para a imagem verdadeira de sua própria vida. Com isso, extinguem-se os pecados cometidos pelo corpo carnal e pela consciência fenomênica. O povo japonês de eras remotas conhecia essa verdade. Lembro a vocês que a Seichonoye é uma mistura de... é fundamentada no shintoísmo, no budismo e no cristianismo. É um tripé, né? Assentada sobre esse tripé. A essência de todas as religiões consiste em fazer com que as pessoas despertem para a verdade de que toda a matéria, inclusive o corpo carnal, não tem existência verdadeira, não passando de existência provisória, uma sombra projetada na tela do tempo-espaço por meio das lentes mentais. A verdadeira religião ensina que quando o ser humano renasce espiritualmente, liberta-se do apego e do tolimento e alcança a plena liberdade. Agradeço a Deus por me fazer compreender esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigada. E sem dizer mais nada, eu simplesmente cito a lição para que a gente possa encerrar o nosso vídeo. Meu Pai dá todo o poder a mim. Seu Pai dá todo o poder a você, né? E aí, sugiro a vocês que assistam os vídeos de 2021 e de 2022 sobre essa lição. A compreensão vai se aprofundar ainda mais e vai fazer muito mais sentido para vocês a prática dessa lição de hoje, tá bom? Essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.